Boa noite. E aí, Wallace, Fernando, tudo bem? Diego, Gastone. Oi, Lili, tudo jóia? Que bom vê-los aqui para mais essa live, para mais esse bate-papo. Ó, Fernando, hein? Primeira vez que eu vejo vocês por aqui, Marcon. Fernando Marcon, parceiro aí numa das empresas, técnico de segurança. Legal, que bom ter você aqui. Germano, tudo jóia? Isso aí, vamos lá. Boa live para nós, Lili. Espero poder contribuir um pouquinho, ensinar um pouquinho do que eu sei, ou passar um pouco para vocês. E principalmente aprender, né? Acho que a troca, o bate-papo sempre é bom isso, né? A gente sempre doa e recebe. Então é isso que eu espero também nessa live, que quem estiver aqui conversando comigo possa contribuir e para que a gente possa aprender juntos. Boa noite, Fred. Tudo bem? Cassi, tudo jóia com vocês? Juju, legal. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só dar algumas informações. Eu acho que algumas pessoas já devem ter visto no meu feed de notícias ou aí também nos stories. Agora o canal da Ergonomia também tem um canal lá no YouTube, tá? Acho que fica mais fácil de ver os vídeos lá no YouTube, que dá para, de repente, quem quer acelerar um pouquinho mais, dá para colocar lá em 2 velocidades, 1,5 vezes, e daí consegue ver as lives depois, né, que fica gravado aqui, tá? Então, todas as lives que forem feitas aqui no Instagram, depois eu disponibilizo lá no canal da Ergonomia no YouTube, tá? Então, quem ainda não entrou, acessa lá, se inscreve. E, claro, eu vou começar a postar mais materiais lá no canal do YouTube. E estou programando também para começar a fazer as lives através do YouTube, não mais aqui pelo Instagram. Eu acho que o YouTube ele dá maiores recursos para a gente fazer uma live de melhor qualidade. Dani entrou, legal. Dani, tudo bem? Dona Elacense, o Marcos. Bom, bacana. Aline, boa noite, Aline. Bom, que bom, já temos o canal da Ergonomia crescendo. Eu também, que orgulho também para mim, viu, Lili? E que bom ter pessoas como você aí apoiando e sempre dando incentivos, retornos positivos, tá? Acho que o objetivo é esse, né? Meu objetivo sempre foi e sempre será tentar trazer informação de qualidade, informação que eu pratico e que acho bacana trazer para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar, né, no nosso assunto de hoje, que é como estruturar um comitê ergonômico, né, o famoso coergo dentro das empresas. Então, para falar um pouquinho sobre como estruturar ou por que as empresas devem estruturar o comitê ergonômico, ou como, e principalmente qual que é o que traz de benefício, né, o coergo dentro das empresas, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aí para vocês pensarem um pouquinho, né? Como consultor em ergonomia, como empresas que estão prestando serviços para as empresas, ou mesmo para vocês que já fazem parte, como CLT, ergonomistas que fazem parte de CLT, ou mesmo vocês que estão aqui que não são ergonomistas, mas são técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho. Então, assim, por que nós devemos implantar o comitê ergonômico dentro da empresa? Tá? E daí eu parto da primeira pergunta para vocês. Vocês acreditam, o que vocês acham, né? Vocês acreditam que o campo de conhecimento da ergonomia, né? O que a ergonomia traz para uma indústria, que a ergonomia traz para o dia a dia do funcionário, esse conhecimento, ele deve estar só na cabeça da pessoa que domina, da pessoa que conhece mais sobre a ergonomia, que vamos falar que seja o ergonomista, ou ele tem que estar, esse conhecimento ele tem que estar difundido, ele tem que estar dentro da cabeça da maior parte das pessoas, né, dentro de uma empresa. Então,
ele deve ser restrito ou ele deve ser aberto? Ele deve atender ou ou muitas pessoas devem conhecer sobre a ergonomia? Tá? O que vocês acham? Vocês no dia a dia, vocês gostariam que muitas pessoas soubessem sobre isso? Tá? Eu no meu dia a dia, na minha prática, o que eu busco é isso, é a multiplicação do conhecimento da ergonomia dentro das empresas. E por que eu busco isso, né? Eu acho que a ergonomia ela tem que trabalhar, ela tem que ser trabalhada dentro da empresa, igual é a segurança do trabalho, igual é a questão da qualidade, por exemplo. Então, quer dizer, tem outros programas que a gente tem dentro da empresa que ele também é difundido, que ele também está no domínio de várias outras pessoas que não seja somente do especialista. Então, por exemplo, né, vamos pegar aí a questão da qualidade, que é muito presente dentro das empresas, né? Hoje a indústria, se ela não tem qualidade no seu produto, ela já começa a morrer. Então, assim, a qualidade, as pessoas têm que saber sobre a qualidade do produto. Somente o departamento da qualidade? Somente as pessoas que estão ligadas a esse departamento que têm que saber sobre a qualidade esperada do produto? Ou as pessoas que estão fazendo o produto, as pessoas que estão ali na mão de obra direta, elas também têm que ter esse conhecimento do que é a qualidade esperada, de quais são as questões que eu tenho que prestar atenção para eu não produzir algo sem qualidade. Tá? E é nesse viés que eu vejo também a ergonomia. Todos que estão trabalhando, tá? Seja a pessoa lá na ponta, vamos falar assim, produtiva, tá? Quanto quem está mais afastado do operacional, mas que também tem o seu trabalho, tá? Ele tem que ter o conhecimento da ergonomia. Ele tem que ser um especialista? Não, mas ele tem que saber o que ele tem que prestar atenção no trabalho dele, que pode levar ele a ter um menor desempenho, aparecimento de dores, alguns problemas que estejam relacionados com o seu trabalho. Tá? Então, é nesse viés que eu acredito que o comitê ergonômico ele é bem utilizado dentro da empresa, né? E implantando o comitê ergonômico nesse viés de você levar o conhecimento da ergonomia para todos dentro da empresa, é onde a gente usa mais e acaba utilizando essa ferramenta de uma forma mais efetiva, de uma maneira melhor. Tá? O Marcos colocou aqui, acredito que o conhecimento deve ser aberto, compartilhado com mais pessoas, atuando para soluções. Óbvio, com supervisão de um profissional mais qualificado e experiente. Exatamente, Marcos. Essa é a ideia que eu vou trazer para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Para quem ainda não ouviu falar, né, o que é Coergo? Né? Então, o comitê ergonômico é uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro das empresas para que a gente tenha uma expansão do conhecimento da ergonomia, junto com acompanhamento, junto com inspeções, junto com auditorias, junto com as ações, né, ergonômicas corretivas e preventivas, tá? Ser também um ambiente de debate sobre o trabalho, sobre o conhecimento entre o trabalho de vários setores, tudo isso daí serve ou está dentro do que é o comitê ergonômico, tá? Talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas logo vai clareando, né? Então assim, por que implantar? A ergonomia, a gente sabe que ela, por mais que ela seja campo de domínio de algumas pessoas, mas ela não se faz sozinha, né? Então não é um ergonomista sozinho dentro da empresa que vai fazer com que dê certo ou com que as aplicações, com que as melhorias sejam feitas dentro da empresa. A ergonomia ela tem que ser participativa, ela tem que ser multidisciplinar e interdisciplinar. Então, quando você forma um comitê ergonômico, você traz as pessoas de vários setores para falar sobre a ergonomia,
para aprender sobre a ergonomia, tá? Então, já logo de começo, a gente vê que a ergonomia, por ser multidisciplinar, ela tem que buscar informações de vários setores, de várias pessoas, para conseguir, sim, ser eficiente dentro da empresa, para realmente a gente conseguir fazer a ergonomia dar certo dentro da empresa. E o comitê ergonômico é uma ótima ferramenta para fazer isso, tá? Quando que algumas perguntas falam assim, mas Carlos, quando que a gente pode aplicar ou começar a fazer o comitê ergonômico? É necessário já ter uma análise ergonômica do trabalho previamente realizada? Ou eu posso começar a implantar o comitê ergonômico sem ter nenhum estudo prévio? Tá? Então, uma das dúvidas é essa, qual das duas situações? Bom, não que seja necessário, mas é melhor você aplicar ou montar um comitê ergonômico após a realização de uma análise ergonômica do trabalho. Por quê? A análise ergonômica do trabalho, ela vai te dar um mapeamento geral de como está a situação da ergonomia dentro daquela empresa, tá? Então, você fazendo esse mapeamento, a gente vai conseguir dizer, pelo menos, em quais são as situações em cada departamento, em cada linha, em cada área, né, em cada máquina. Então, foi feito um mapeamento e daí a gente parte desse ponto de partida a atuação do comitê ergonômico, tá? Mas não é necessário ter. A gente pode partir de uma empresa que não tem a análise ergonômica do trabalho, mas quer começar a desenvolver um trabalho de ergonomia. A gente pode começar a desenvolver esse trabalho de ergonomia já com uma questão do comitê ergonômico? Aí depende muito do tamanho da empresa, né? Eu, pelo menos, acho, tá? Em empresas menores, você consegue fazer esse tipo de atuação. Você começa a aplicar já o comitê ergonômico, faz os treinamentos e os levantamentos eles vão surgindo, as demandas elas vão surgindo juntamente com o comitê ergonômico. Tá? Então, existem essas duas situações. Qual o momento em ser aplicado? Ou quando já tem uma análise ergonômica do trabalho, onde já tem um mapeamento dos fatores e riscos ergonômicos, e o comitê vai começar a agir sobre essa demanda, ou quando você não tem nenhuma demanda de trabalho ainda, você já pode aplicar também o comitê ergonômico e através do comitê ergonômico desenvolver, né, não aplicar, e através do comitê ergonômico você começa a ter o levantamento das demandas. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Lili colocou. Realmente, o comitê é uma ferramenta riquíssima, de amplitude ilimitada. Espaço de trabalho sobre a vida real, com múltiplos olhares, mas objetivos em comum. É isso aí, Lili. Isso que a Lili trouxe, que eu coloquei a questão para vocês também, é bem interessante, né? Quando a gente fala sobre o trabalho de uma pessoa, tá? Normalmente essa pessoa ela pode estar, ou normalmente não, às vezes essa pessoa ela está meio isolada. Ou os departamentos eles se veem distantes, eles se veem isolados, tá? E eles não conseguem enxergar o quanto que os setores eles têm um vínculo entre eles, né? O quanto eles estão interligados. E o comitê ergonômico, o que é interessante, é que, eu vou falar como estruturar, né? Mas como tem funcionários de várias áreas, né? E os problemas eles começam a ser compartilhados, eles não são mais problemas de um setor ou de uma pessoa ou de uma linha, eles começam a ser um problema da empresa. A gente começa a ter nesse comitê, onde se forma um espaço de debate sobre o trabalho, dessa ligação entre os setores. Eles começam a entender que um setor está intimamente ligado com o outro setor também. Então, quando você traz essa informação para um debate, para um ambiente onde reconhecem o problema e discutem sobre esse problema, é algo muito mágico, às vezes, que acontece, né? Porque as pessoas falam, eu não sabia nem que acontecia isso no outro setor e que estava impactando aqui no meu. Então, começa a ter, às vezes, um respeito mútuo entre
os setores, o que é muito bacana. Então, isso que a Lili trouxe é justamente utilizar, né, o comitê ergonômico como um espaço de debate, um espaço de conhecimento sobre o trabalho, não somente de um, como de outros setores. E a ligação, a relação entre esses trabalhos. Tá? Isso para mim, é uma das ferramentas mais interessantes que a gente... Na verdade, dos resultados mais interessantes que a gente tem em relação ao Coergo, tá? Então, vamos lá. Eu estou olhando aqui do lado que eu coloquei uma colinha aqui para a gente colocar. Então, eu falei quando, né? E daí eu coloquei aqui agora, ó, quem deve estruturar o comitê ergonômico? Tá? Então, claro, o comitê ele não é uma única pessoa que vai colocar como deve ser feito. Cada empresa tem uma maneira de você conseguir montar o comitê ergonômico e cada empresa vai determinar para você como você consegue trabalhar. Eu acho que a Lili colocou até aqui num outro comentário aqui, Carlão, o que acho incrível é a flexibilidade que existe no formato do comitê. Ele pode ser a cara do ergonomista e a cara da empresa. Não existe certo e errado. Sempre tem... Exato, Lili. Eu vi que você estava falando aqui e é isso daí. Então, assim, como você vai estruturar ou quem vai estruturar, né, depende muito de onde você está atuando, de como a empresa é organizada. Então, por exemplo, existem empresas que elas têm uma organização, um organograma muito extenso, muito grande, né? Muito bem estruturado, com departamentos de RH, departamento de segurança, departamento de medicina, departamento de engenharia, de qualidade, enfim, né? Tem vários setores. Existem outras empresas que um único setor ele vai acumular várias funções. Às vezes, uma única pessoa ela acumula várias funções que estão distribuídas em outra empresa. Então, por isso que o comitê ergonômico ele não pode ser rígido, ele não tem um único formato. O formato que eu vou trazer para vocês aqui é um formato que eu utilizo, né, mas de uma maneira geral, uma ideia generalista. Mas para cada empresa onde eu vou implantar o comitê ergonômico, eu vejo quais são as características e quais são as pessoas-chave que a gente tem que buscar e trazer para cada fase do comitê. Tá? Então, realmente, o comitê ergonômico ele não é rígido, ele tem que ser flexível, atender a demanda que a empresa está trazendo e atender o que o ergonomista, o que aquela pessoa experiente, né, e que tenha o conhecimento, também entenda que vai funcionar. Eu acho que o Marco tinha colocado aí, né, que sempre tem que ter um suporte de um profissional capacitado. Claro, não adianta a empresa, sem ter a contratação de um profissional experiente na área de ergonomia, querer implantar o comitê ergonômico. Porque tem algumas características ali que o profissional de ergonomia que vai ter que dar o direcionamento. Claro, não, como a gente falou, não é rígido, mas é dar o direcionamento para que a empresa faça da maneira correta. Tá? Deixa eu só ler os outros comentários. Germano, eu uso bastante Coergo, ainda desde o início, para me ajudar a levantar as demandas iniciais e selecionar o que será aprofundado. Legal, Germano. Outro fator importante dos comitês é a disseminação dos conhecimentos ergonômicos em vários setores. É isso daí, é isso que eu falei lá no começo, Tati. Exatamente. Então, ó, que nem o Germano falou, ele utiliza o comitê desde o começo já para fazer o levantamento das demandas. Então, quer dizer, não era necessário fazer a análise ergonômica do trabalho. Legal, Germano. Vamos lá, então. Ó. Como estruturar o comitê ergonômico, tá? Eu vou passar para vocês a maneira que eu utilizo. Existem várias outras maneiras, tá? Que podem ser utilizadas, mas o que eu utilizo é o que está dando certo. Então, eu estruturo o comitê ergonômico, eu divido ele em 3 comitês, tá? Que eu chamo o primeiro de comitê puxador, o segundo de comitê executor e o terceiro eu chamo de comitê geral. Tá? Por que são essas 3 divisões? E quem você deve chamar para cada um desses comitês?
quais são os treinamentos que a gente vai ter que ter para para as pessoas que fazem parte desses 3 comitês, tá? Então vamos lá. Primeiro a questão de treinamentos. Então, como que devemos treinar as pessoas, né, para que elas conheçam um pouco sobre a ergonomia? Eu entendo da seguinte maneira: nós não estamos querendo levar um conhecimento a um nível de pessoas especialistas de ergonomia dentro da empresa. A gente quer levar o conhecimento para essas pessoas para que eles tenham a referência do seu próprio trabalho, do que é a ergonomia naquele ambiente imediato do trabalho dele, tá? Então, por exemplo, o que um funcionário de uma linha de produção tem que entender quais são as questões ergonômicas. Então eu tenho que entender que os meus materiais de trabalho têm que estar dentro do meu campo de ação, que a minha cadeira ela tem que ter as regulagens adequadas, que a minha cadeira tem que ter condições adequadas para que eu possa fazer essas regulagens. Eu tenho que saber a altura dos equipamentos, se eles estão adequados para o meu trabalho. Eu tenho que saber quais são as posturas que eu posso adotar ou as posturas que eu não poderia adotar. Eu tenho que saber quais são os limites de peso que eu posso carregar ou que eu não posso carregar, tá? Eu tenho que saber qual é o ritmo de trabalho que eu posso impor ou que eu posso permanecer por longo período. Eu tenho que saber por exemplo, em questão de revezamento, quais são os revezamentos adequados que eu tenho que fazer, quais são os treinamentos que eu tenho que receber para realizar o meu trabalho, tá? Então são todas informações que são básicas da ergonomia e que a gente tem que levar as pessoas a ter esse conhecimento. Para quê? Para que a hora que a pessoa esteja trabalhando, não ocorram situações simples, né, de, por exemplo, um objeto está numa altura de 1,60 m, tá? E está fazendo uma elevação de braço sempre que ele vai pegar aquela peça. O funcionário, sem saber se aquilo é adequado ou não é adequado, ele não gera uma demanda, ele não gera um estudo. A partir do momento que você ensina ele, que você leva esse tipo de informação simples, tá? Essa pessoa começa a perceber que aquilo que ele está fazendo era errado e começa a trazer isso para uma demanda, né? Uma melhoria do ambiente de trabalho, tá? Então, eu vejo o seguinte: os treinamentos que a gente tem que adotar para as pessoas que fazem parte desses comitês, ela parte de uma conceituação mais básica da ergonomia e que a gente pode até, no treinamento, utilizar checklists. Então, por exemplo, se você tem um checklist, você está trabalhando numa empresa onde o posto de trabalho se repete muito, tá? Então, vamos falar que são postos de trabalho administrativos, que é mais comum, tá? Então, eu posso treinar as pessoas que fazem parte do comitê para aplicar uns checklists simples para dizer se os equipamentos que eu tenho estão funcionando normalmente, eles estão adequados, eles estão disponíveis para eu estar fazendo o ajuste do meu ambiente de trabalho, tá? Então, a partir daí, imagine só, uma pessoa, vamos falar que seria o ergonomista, que teria que sair espaço por espaço para verificar todas essas questões, né? Você passa um treinamento, passa um checklist, a pessoa vai responder isso daí com base no treinamento, e daí sim, se tiver algum problema, vai trazer para o especialista para ver se é necessário um estudo ou não, tá? Então, um pouquinho da questão do treinamento que é necessário passar para as pessoas que estão envolvidas com o comitê, tá? Então, vamos lá. Primeiro comitê, que seria o comitê puxador. Quem que tem que fazer parte desse comitê puxador e quais são as funções ou quais são as responsabilidades que esse comitê puxador tem? Por que chama esse nome de comitê puxador? Porque é ele que vai puxar as demandas.
eu só faço uma coisa. Daí a Gastone colocou um comentário aqui, eu fui ler o comentário e eu parei de falar. Na minha singela visão, a educação é uma das chaves que ocorre na difusão da cultura ergonômica. Exatamente. Vamos falar assim, o comitê, ele ajuda muito a trazer essa cultura da ergonomia dentro da empresa, tá? Então, voltando lá. Então, o comitê puxador, por que tem esse nome de comitê puxador? Porque ele que vai ser o responsável, na maior parte das vezes, que é puxar as demandas, ou trazer as demandas, né? Para que o especialista, para que o comitê, para que as áreas discutam sobre aquele problema, tá? Então, por isso que elas são as levantadoras de demandas. Quem deve fazer parte, ou quais as áreas devem fazer parte desse comitê puxador? Então, vamos lá. Funcionários, né, diretamente da operação. Lembrando que, eu pelo menos, tá, acho o seguinte, as pessoas que estão fazendo o trabalho, tá, elas sabem do que, vamos falar assim, quais são os problemas, quais são quais são... Fui ler o comentário da Lili aqui, eu vou tentar não ler o comentário por enquanto, que eu tô me perdendo aqui, mas eu já te respondo, Lili. Podem mandar o comentário, eu só não vou ler aqui, depois eu vou pegar uma hora e vou puxar para ler todos, tá? Então, quer dizer, para mim, essas pessoas que estão lá na ponta de trabalho, né, ela tem muito a falar. Então, realmente, a gente tem que treiná-las somente para elas nos trazerem informações adequadas. Né? Se a gente não treina, elas não sabem quais informações trazer, ou se trazem informações, às vezes, equivocadas. A partir do treinamento, começam a trazer informações mais reais. Tá? Então, facilitadoras, funcionárias da operação. Engenharia de processo, tá? Mas eu vou colocar o pessoal de processos, os engenheiros, junto nessa parte de comissão, de comitê puxador? Sim, se o pessoal da engenharia de processo vai desenvolver novas linhas, vai desenvolver novos processos, novos procedimentos, novas sistematizações de produção, eles têm que já trazer para você numa parte de demanda inicial, de demandas de projeto. Quer dizer, não é mais a corretiva, né, onde o funcionário está falando lá, mas nesse comitê puxador vai ter já pessoas da engenharia de processo, que eles já vão antecipar os problemas numa fase de projeto e trazer para vocês, principalmente estudos. Né? Lembra que é levantamento de demanda. Uma demanda não é um estudo de uma nova linha, tá? Então, a engenharias de processo, engenharias de automação, pessoal da melhoria contínua, né, que faz os kaizens dentro da empresa, pessoal da segurança do trabalho, claro que tem que estar presente, pessoal do departamento médico, recursos humanos, qualidade, manutenção, tá? Então, todos esses setores têm que ter pessoas que fazem parte do comitê puxador. Então, seria como você tivesse vários braços, né? O comitê teria vários braços, várias pessoas em vários setores diferentes que conhecem sobre a ergonomia e que vão levantar as demandas de cada setor, de cada área. Então, o pessoal da qualidade, ele tem que saber quais são os problemas ergonômicos, por exemplo, que pode afetar num ritmo de produção e que pode levar a um problema de qualidade. Pois, de repente, se a gente não linkar, né, o pessoal do processo junto com o pessoal da qualidade, às vezes o pessoal do processo está fazendo um processo produtivo que está acelerando muito, mas não está levando em consideração a criticidade da qualidade daquela peça. E daí gera um problema ergonômico nessa atividade. Então, quer dizer, nesse comitê puxador, quando você coloca todas essas pessoas juntas, de várias áreas diferentes, né, falando sobre o trabalho, discutindo sobre sobre o trabalho, é muito rico, é muito interessante. Tá? Então, quais são as responsabilidades desse comitê puxador? Identificar situações onde exista necessidade de atenção, identificação passiva ou ativa. Tá? Na verdade, a gente tenta sempre ver a identificação ativa, né? A gente busca pela
identificação dos problemas ativa. A gente pede para que seja nesse comitê puxador que eles antecipem, né, o problema, deixa de ser passivo, deixa de ser aquela reclamação no departamento médico, passa a ser ativamente, ao identificar um problema, ele já faz um levantamento, já faz uma solicitação, tá? Classificação da situação entre simples ou complexa, também faz parte desse comitê. Então, o que seriam situações simples? Né? Então, por exemplo, a organização de um ambiente de trabalho, né? Então o 5S, por exemplo, né? Opa, o material, eu não tenho locais adequados para guardar o material que eu utilizo, a minha bancada está desorganizada, eu não tenho local para colocar um resíduo simples que gera da minha operação. Então, quer dizer, são situações simples de serem resolvidas. Então, o comitê puxador já levanta e ele mesmo já tem, às vezes, a liberdade, tá, em fazer um projetinho de melhoria para aquele posto de trabalho. Então, alturas de bancadas, por exemplo, ao identificar que uma bancada está mais alta ou menos baixa, é uma solução simples, um estudo simples, né? Então, não, essa altura, a bancada, a gente determina lá que a altura padrão para trabalho em pé seria de 90 a 1 metro. Eu vejo que essa bancada está 80, eu vejo que essa bancada está 1,30 m. Um estudo simples, tá? Não requer muito estudo, tá? Então, identificação entre um estudo simples ou complexo é o comitê executor que tem que fazer. Entre atividades mais complexas, tá? Ou se não, estudos mais complexos. Aí vem lá mudança de ritmo de linha, treinamentos, avaliação de projetos. Então, às vezes, é necessário, vamos falar assim, o comitê executor, ele identifica essas demandas, traz, vamos falar assim, deixa eu melhorar. Uma pessoa do comitê executor identifica uma ação que deve ser estudada, tá? Uma situação que deve ser estudada, traz para o comitê executor ainda, né, que são essas outras pessoas, vão ser estudados para ver se essas situações são simples de serem resolvidas ou vai ser complexa. Se for simples, já faz um plano de ação e já resolve. Se for complexa, aí gera um estudo maior, uma análise ergonômica do posto de trabalho para poder resolver. Tá? Ainda dentro das responsabilidades do comitê executor, definir plano de ação para a execução das melhorias simples. Acompanhar a implantação das melhorias simples. Documentar e validar as melhorias simples. Tá? E validar essas melhorias junto com o comitê geral. Vocês veem que esse comitê puxador, ele tem muitas responsabilidades também. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas que foram treinadas, né, elas tenham a possibilidade de identificar, sugerir, executar e validar as melhorias, sempre com uma supervisão de quem? Do ergonomista, dos departamentos ou das outras áreas também. Tá? Então, com isso daí você dá liberdade e você consegue também dar maior, não liberdade, mas maior responsabilidade, sabe, para essas pessoas. Então, é bem interessante nessas situações mais simples você conseguir deixar que as pessoas executem, tá? Me fugiu a palavra agora. Deixa eu ver agora os comentários aqui. Pessoal, se tiver complicado, coloquem aí para você, Carlos. Não, se não entendeu, tá? A Anete colocou: o comitê vai gerando multiplicadores dos conceitos ergonômicos e propagando através das ações. Muito importante. Show. É isso mesmo, Anete. O Fernando colocou aqui: treinamentos, muito importante. A Gastone colocou: imagine, Gastone. A Lili: Carlão, existem pessoas comuns nos 3 comitês? Sim, Lili, eu vou falar um pouquinho agora sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro eu falei um pouquinho sobre o comitê puxador, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre o comitê
geral ou comitê gerencial. Quem que tem que fazer? Ó, os treinamentos, todos os comitês têm que ter, tá? Todos eles. Nenhum pode, não, é diferente um treinamento de um para o outro, não. O treinamento é igual para todos. O que diferencia é uma questão da responsabilidade. Então, o comitê puxador lá tem uma responsabilidade mais limitada. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um problema, um estudo que é mais complexo, né? Um problema mais complexo, onde vai ter que gerar um estudo maior, uma análise ergonômica maior, aí você vai envolver outros comitês, mas todos eles têm que ter o mesmo treinamento. Então, o comitê geral ou comitê gerencial, quem que vai fazer parte desse comitê? Aí a gente vem um pouquinho mais acima. Então a gente vai pegar os coordenadores de áreas, os gerentes, os coordenadores das áreas assim, de RH, de engenharia, os médicos do trabalho, diretores da empresa, em algumas situações até o presidente da empresa. Para que serve esse comitê geral? Esse comitê geral, ele não é para ficar sendo utilizado o tempo todo, né? Então vamos falar assim, claro que você tem que acordar com a empresa, né, para que o comitê puxador tenha liberdade, né, em fazer algumas ações sem ter que ficar pedindo a bênção para o comitê gerencial. A gente só vai pedir a informação, o apoio do comitê gerencial em situações mais complexas. Ele vai ser gerencial mesmo, ele vai ter que dar os direcionamentos, tá? Então, por exemplo, quais são as responsabilidades, né? Ou quais são as ações que o comitê gerencial tem que dar? Então, suporte para a resolução de conflitos. Então, é muito comum, dentro de um estudo, você ter conflitos entre as áreas, que cada um quer empurrar o problema ou falar que o problema dele é maior do que o outro. Então, quando você tem um impasse desse, a gente tem que levar para o comitê gerencial, né, para o comitê, para que essas pessoas, lembra que lá está o diretor, está o gerente, está os coordenadores, para que essas pessoas definam para qual rumo vai tomar isso, tá? Então, suporte para a definição das melhorias, suporte para a definição dos investimentos, tá? Então, por exemplo, se a gente tem 3, 4 ações que requerem bastante investimento, quem tem que definir aonde vai ser levado isso para a definição, vai ser para esse comitê geral, para esse comitê gerencial, tá? Então, eles que vão ter que, junto, claro, com o ergonomista, que vão ter que definir qual é o investimento que vai ser tomado em qual área e qual vai ser a prioridade desse investimento, tá? Fornecer informações necessárias para tomadas de decisão. Então, muitas vezes a gente vai fazer alguma melhoria, é necessário, só que a gente não sabe qual que é a proposta de mudanças gerenciais. Vocês já pegaram bastante em algumas situações que você propõe uma mudança durante 6 meses. Depois de 6 meses você consegue uma aprovação daquela mudança. Aí quando você vai aplicar, alguém chega para você e fala assim, não, mas esse setor está mudando. Esse setor não vai ser mais dessa maneira. E daí você trabalhou durante 6 meses pensando naquela mudança, quando conseguiu, já tinha mudado. Então, por isso que é necessário, às vezes, levar essas mudanças mais complexas para esse nível de gerenciamento, para que eles te deem o direcionamento para saber se é legal a gente continuar batalhando para aquela mudança, se não vai ter nenhuma mudança significativa, ou não, se vai ter alguma mudança significativa e melhor a gente já abortar esse problema, tá? Fazendo um relato bem rapidinho do que aconteceu isso daí, eu tinha feito um mapeamento dos fatores de riscos de uma empresa. Aí tinha num determinado setor, ele fazia a desmoldagem, tá, de um material. Extremamente pesada essa desmoldagem. Eu falei, bom, então ficou como número 1 para a gente agir nessa mudança. A gente estava fazendo todo o estudo lá para ver como que a gente ia
melhorar essa situação. Ok, nós fizemos esse levantamento e eu levei para o comitê gerencial para a gente ver qual ação ia ser tomada ali, o que ia ter de investimento, que poderia ter de investimento ali. A hora que levou, claro, no nível inicial ainda, a hora que levou para o gerenciamento, eles falaram, não, mas vai ter um investimento numa máquina no próximo mês, comprou uma máquina que já vai resolver esse problema. Não ia mais peça para essa desmoldagem. Então, quer dizer, se a gente ficasse trabalhando, ia ficar trabalhando 4 meses em cima de uma proposta de melhoria, sendo que o comitê gerencial já falou que ia ter uma mudança, a gente abortou isso e começou a fazer já com foco no que o comitê gerencial tinha falado. Tá? Então, ainda dentro desse comitê, o que ele tem que fazer? Né? Estabelecer os KPIs. Então, quais são os KPIs que o comitê vai ter que desenvolver? Né? Os indicadores. Então, quantas ações ergonômicas foram feitas, quantos estudos foram feitos, quantas melhorias, quantas pequenas melhorias. Será que houve mudança numa questão de absenteísmo, de reclamações que estava tendo no departamento médico? Tá? Então, esse comitê gerencial ele que define quais são os KPIs que os outros comitês têm que controlar para ver se está tendo resultado ou não. Esse comitê gerencial ainda ele tem que garantir o comprometimento dos demais comitês. Então, vamos falar o seguinte, a gente tem que ter o comitê gerencial, essas pessoas que são mais de cargos elevados, comprometidos, para que eles também possam fazer os outros comitês também se tornarem comprometidos com as ações ergonômicas. Tá? Definir periodicidade de reuniões e definir processos de trabalho. Então, como que vai ser realizados os trabalhos? Como que vai passar informações de um comitê para o outro? Quem vai ficar responsável por levantar essas informações? Quais são os documentos que vão ser preenchidos? Quais são os métodos de avaliação que vão ser utilizados na relação, por exemplo, de KPI ou das melhorias? Tá? Não é relacionado às questões ferramentas ergonômicas, não é isso, tá? É mais uma questão gerencial mesmo dos problemas ergonômicos, ok? E vamos lá agora para o comitê executor. Então, quem que faz parte desse comitê executor? Na verdade, o comitê executor, ele pode ter várias pessoas, ele vai se formando conforme vai tendo a demanda. Então, por exemplo, se existe uma demanda mais complexa, onde é necessário ter uma pessoa de compras, uma pessoa da engenharia, uma pessoa do RH, o ergonomista, a pessoa que está da manutenção, ou uma pessoa que está diretamente ligado à operação, tá? Então, você identifica, de acordo com aquela situação que você vai promover, a melhoria, você identifica quais são as pessoas que tem que formar esse comitê executor. Então, esse comitê executor, ele não é fixo. Ele é montado, ele é reunido de acordo com a necessidade da ação que vai ser realizada, tá? Quais são as responsabilidades desse comitê? Então, definir plano de ação, execução das melhorias propostas, então, a execução desde, de repente, uma manutenção, onde vai ter que fazer a execução, como, de repente, você tem que envolver a melhoria contínua, que vai fazer um plano dessa ação, mas a manutenção que vai executar. Ou, de repente, é necessário fazer uma compra de um material, por isso que é necessário ter o pessoal de compras nesse comitê executor também. Tá? Então, a avaliação das melhorias em conjunto com o comitê puxador. Então, o comitê puxador vai ter puxado a demanda, vai ter estabelecido um comitê executor, o comitê executor vai realizar a melhoria, vai realizar a ação, e daí vai devolver para o comitê puxador para fazer a validação dessa melhoria. Tá? E discussões técnicas
Na verdade, ainda suporte para ideias sugeridas para solucionar os problemas apontados, né? Então, a discussão sobre as melhorias e discussão técnica da redução do... isso eu já falei, tá? Então, esse é o comitê executor, tá? Variado. Eu não sei se eu deixei complexo aqui para vocês. Eu gostaria de ter um feedback aí. Eu falei e talvez eu tenha deixado complexo para vocês, tá? Enquanto vocês falam aí, eu vou responder o que a Lili tinha colocado. Se existe pessoas comuns, né, entre os comitês. Sim, Lili, existem. E é interessante que exista, tá? Não muitas pessoas, mas algumas pessoas. Uma dessas pessoas é o consultor, é o ergonomista, é a pessoa que vai andar por todos esses comitês. Então, desde o comitê puxador, onde as demandas vão vir, né, para esse comitê, e o ergonomista tem que fazer parte dele, tá? Desde o comitê aí gerencial, onde provavelmente quem leve essas informações seja o ergonomista, seja o coordenador da área também, ou seja, de repente, o pessoal que faz da melhoria contínua, tá? E dentro também lá do comitê executor, dentro do comitê executor também vai ter essa pessoa, tá? Por exemplo, o ergonomista. Então, assim, dentro tem que ter uma pessoa realmente que faça essa relação entre os três comitês, tá? A Lili colocou aqui. Lili, obrigado aí pelos comentários, viu? Carlão, achei bem complexo, mas bastante interessante. Vou repensar o meu formato, mas gosto muito do formato todo mundo junto em apenas um comitê. Eu divido o Coergo em duas partes. O Germano está colocando aqui. A Claudinha colocou, foi tranquilo, mas para isso o ergonomista tem que estar na empresa e não ser um consultor. Vamos lá. Germano, se você puder colocar aí da maneira como que você divide em duas partes, seria interessante. Lili, quando... A gente tem 10 minutinhos agora aqui. Lili, quando trabalha o comitê de uma maneira ampla, né? Eu acho que fica, pelo menos na minha prática, tá? A gente fica muita gente e daí não rolava, sabe? Acabava ficando uma discussão e não rolava. A partir do momento que eu comecei a ter um pouquinho mais dessas divisões, aí começa... claro que não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente consegue. Tem empresas que eu já trabalho há muito tempo e a gente consegue trabalhar isso de uma maneira parcial. Outras empresas conseguem trabalhar de uma maneira bem ampla, bem certinho dessa maneira, tá? Mas é característica. Eu estou passando para vocês aqui de uma maneira geral e que a gente vai ter que ter a flexibilidade para cada empresa, tá? Mas, dessa maneira, eu achei que, assim, por mais que aqui talvez esteja complexo, até porque eu não consigo utilizar aqui de ferramentas para mostrar para vocês, né, como que fica cada uma delas, mas se a gente colocar o comitê puxador, o comitê executor e o comitê gerencial, e eles se falando, né, sempre a comunicação entre os três, tá? Acaba ficando tranquilo de se entender, tá? E no dia a dia acaba ficando tranquilo de se trabalhar também. O Germando colocou aqui, que ele dividia em dois, um é demandante, a outra é de implantação. Uma outra maneira de se estruturar o comitê ergonômico que é diferente, tá? A Claudinha colocou aqui, né, que fica tranquilo, mas para isso o ergonomista tem que estar na empresa e não ser um consultor. Claudinha, eu trabalho só como consultor. Vou falar para você que talvez a gente leve mais tempo para realizar isso do que a gente gostaria. Mas dá para realizar também. Depende muito de quantas horas você vai permanecer dentro da empresa. Existem empresas que eu
já tive assim tempos que fala, pô, tá rodando direitinho, né? Todos os comitês estão fazendo a sua parte, os estudos estão sendo trazidos, estão tendo vazão, está funcionando direitinho, e depois muda as pessoas e o comitê acaba não indo bem novamente. E daí às vezes a gente tem que colocar todo mundo em treinamento novamente, tem que fazer todo o processo de adequação ao comitê mais uma vez, tá? Então realmente assim, é um processo vivo, né? Um processo constante de aprendizado e de mudanças. A Gastone colocou, só seria o ergonomista o vínculo com os 3 comitês ou teriam outros setores chaves? Eu não digo setores chaves, mas, por exemplo, um setor que é chave nisso daí também, tá, Gastone? RH é chave, medicina do trabalho é chave, segurança do trabalho é chave também, tá? Então, esses 3 setores, eu acho que tem que ter pessoas que estão relacionadas nos 3 comitês. Não é o setor todo, mas são pessoas específicas. A gente pode até falar assim, ou senão você pode até fazer uma outra sugestão. Cada comitê, né, tem um representante. Então vamos falar assim, o comitê puxador, ele vai ter um representante. Aí é o representante de cada área, tá? Porque o comitê puxador, ele é diversas pessoas em várias áreas. Agora, o comitê gerencial e o comitê, mais o comitê gerencial, aí pode ter uma pessoa que ela fique permeando entre esses outros comitês também, tá? A Claudinha colocou, você deve ser um consultor de mais tempo na empresa, sim. Para fazer esse trabalho como consultor, não é aquele consultor que vai na empresa, faz o estudo e vai embora. É um consultor de permanência, tá? Então, consultor que semanalmente eu estou na empresa fazendo, atuando, tá? Em buscar as demandas vinda desses comitês, fazer os estudos e repassar para os outros comitês, tá? Então, o consultor é possível, mas nesse sentido. O Germano colocou, independente de como dividir, acho legal dividir sim. Lembrando que dividir não significa que eles não se conversam, né, Carlos? Gostei da forma que você falou da comunicação entre eles. Exatamente, Germano, sempre tem que estar comunicando. Fred, desempenhando o papel de articulador entre os setores, exatamente. A ferramenta de comunicação é chave, desempenhos. Legal. Bom, pessoal, eu tô na cabeça aqui que talvez eu tenha me complicado para explicar para vocês e por isso que eu tô meio pensativo, tá? Se existir depois uma outra maneira, eu vou fazer um vídeo aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso daí. Então, assim, primeiro, eu acho que o que fica mais... mas o fato é que um modelo ou de outro é fundamental que exista um espaço de discussão sobre o trabalho. Exatamente, Lili. Então, assim, é isso que eu ia falar. Primeiro de tudo, assim, a importância do comitê ergonômico é justamente a questão de você conseguir trabalhar ergonomia, trazer ergonomia ou difundir ergonomia para as diversas áreas dentro da empresa, né? Então, levar esse conhecimento para as outras pessoas é muito importante. Faz com que elas repensem e atuem sobre o seu trabalho com a visão da ergonomia, tá? Então, isso eu acho que é a questão primordial aí do comitê. Como você vai estruturar isso? Existem várias maneiras de você conseguir estruturar. Eu trouxe para vocês aqui uma das maneiras, que é o comitê, formando o comitê puxador, o comitê executor e o comitê gerencial. Cada um com as suas responsabilidades e cada um com a sua com as suas pessoas responsáveis também. Eu acho que o papel do ergonomista dentro desse comitê, ele realmente é um articulador, além, claro, de você fazer
o trabalho de investigação, de estudo, de recomendações, né? Questão técnica pesada, fundamentada, tá? Mas ele é necessário como um articulador entre todos esses comitês. Lembrando que quando a gente traz isso, esses comitês, quando a gente traz as ações, existem muitos conflitos de interesses. Nunca é algo simples de você se colocar. Olha, eu vou fazer a mudança nesse setor e aquele outro vai ter que aceitar a mudança. Teve há uns 15 dias, eu estava fazendo uma reunião realmente junto com o comitê gerencial, né, que era uma mudança, olha, era simples. Era um setor, tinha que utilizar a mesma planilha, na verdade 5 setores iam utilizar a planilha que um único setor estava utilizando. E cada um queria utilizar a sua planilha. Aí a gente teve que colocar, né, as situações mais adequadas para utilizarem uma planilha só. E quais são as justificativas para isso? Qual a justificativa em questão de retrabalho, de esforço desnecessário, de falhas, de vinculados à qualidade do produto, a atrasos do produto? Então, essas questões técnicas que a gente tem que levantar e informar para o comitê gerencial para que ele tenha bases para tomar a decisão mais correta. Nossa, teve bastante comentário aqui. Obrigado, parabéns. Os comitês são muito eficazes para manter a chama acesa também, com certeza, Nete. Bom, obrigado aí pelos parabéns. Eu estou tentando subir agora aqui para ver, acho que tinha uma pergunta. E eu queria... Na indústria onde trabalho temos apenas um comitê, o COERG, que dando muito certo, mesmo porque permaneço na empresa. Esse comitê é constituído pelo RH, segurança, saúde, jurídico e gestores. Legal, ó, mais um tipo aí que a Físio trouxe. O COERG é fundamental para implantar nosso tão sonhado sistema de ergonomia, sistema de gestão de ergonomia. Tem alguma dica para esse tipo de criação de COERGO? Exato, de forma flexível. Bom, alguma dica? Nossa, não vai dar tempo. Tenho 30 segundos somente para falar, 1 minuto. Vamos tentar rapidinho. Dica para esse tipo de criação de COERGO, eu acho que realmente ele faz parte de uma questão da cultura da empresa. Então, se a empresa está com foco em resolver os problemas, em realmente trazer a ergonomia para o dia a dia, né, da sua empresa, enxergar que as melhorias ergonômicas vai trazer resultados positivos, não somente para os funcionários, mas para a empresa, é um ponto inicial para você falar assim, como é a dica inicial para você conseguir implantar o comitê ergonômico. Se você ainda não tem isso, talvez a dica comece a desenvolver essa questão de cultura da ergonomia dentro da empresa. Aí fica mais fácil você vincular isso à criação de um comitê ergonômico. Pessoal, está acabando o meu tempo. Eu agradeço muito vocês pela presença de vocês aqui, tá? Talvez vocês acharam que não, mas na minha cabeça talvez eu tivesse uma maneira mais simples de explicar para vocês, mas enfim, eu vou aprendendo a me comunicar melhor com vocês, a poder passar mais o que eu tenho de conhecimento e o que é do meu dia a dia, tá? Mas espero mesmo assim ter plantado um pouquinho uma semente na cabeça de vocês para o trabalho de comitê ergonômico, de flexibilização da estruturação dele e de realmente da necessidade em ter isso dentro das empresas. Tá legal? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e até a próxima. Valeu, tchau!